Nervosa? Sim. Como é que começa o vídeo? Talvez esse seja o começo. Então tá bom. Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Olha com quem que eu tô aqui, por favor, bebê, se apresente. Presença ilustre. Sou a Letícia, faço conteúdo no Letícia Lendo e agora eu trabalho na Taverna do Rei, né? Senhoras e senhores, aplausos pra ela, aplausos pra ela. Ó, até gritinho, eu costumo falar que quando tem gritinho, gritinho é muito melhor que aplausos, hein? Sempre que for aplaudir alguém, dá um gritinho, uhul! Que dá certo, vai ser sucesso. Lê, seja bem-vindo. Obrigada. E do que a gente veio falar aqui hoje? Vamos falar do mais novo lançamento da editora Taverna do Rei, o primeiro Boys Love que a editora vai trazer, que é Blue Moment. Exatamente. E hoje, além da Lê aqui, temos mais uma participação especial que vai estar aqui nesse segundo bloco, vocês não perdem por esperar. Se bem que vocês já devem ter visto aí na thumb, né, do vídeo, então vocês já sabem. Então, a gente vai começar esse vídeo falando um pouquinho da parte mais técnica, editorial do mangá. E depois a parte de sinopse e roteiro vocês vão ouvir com o Léo, mas aguarde. Mas aí, Lê, o que a gente tem para apresentar para o pessoal? Tem quantas páginas desse mangá? Blue Moment tá saindo com 208 páginas. Exatamente. Mangazinho formato padrão, normalmente, né? São quantas edições desse de Blue Moment? Como assim, quantas edições? É one shot. É apenas uma edição. Ou seja, você vai que tu tava me perguntando se ele era serializado em quantas revistas saiu. Não sei, mas é um volume único. Exatamente. Você vai ler essa edição, vai comprar essa edição e não tem compromisso em comprar uma depois, não. A obra completa tá aqui nesse volume único. Exatamente. Início, meio e fim. Exato. Da história sobre esse triângulo amoroso. Sim. Que a gente vai ver aqui em meio ao início da pandemia. Isso. E depois mais ali o período de distanciamento social. Isso. E isolamento. E tem sobrecapa? Vem com algum brinde? Como é que tá esse mangá? A edição tá muito bonita, a gente tem a sobrecapa brilhosa aqui, mostrar a parte de trás pra vocês. Bonitaço! E aí, a parte interior, nesse tonzinho aqui, um cinza meio roxinho, né? É. A lombadinha. E vem com brindes lindos, maravilhosos. Nós temos um marcador de página, que a editora Taverna do Rei tá sempre trazendo, né? Exatamente. Dos dois lados. E vem também com o postal, que também já é clássico dos mangás da editora, com os 3 personagens principais dessa história. É isso aí, você que leu, você gostou muito ou gostou pouco desse mangá? Eu gostei. Eu tinha lido antes da gente mandar pra gráfica, e aí eu fiquei tipo, não sei se eu gostei tanto, mas agora na releitura eu gostei bem mais. Acho que eu tirei um tempo maior pra ler, eu tava em casa ali sábado de tarde, e aí foi uma leitura bem tranquila. Tem leituras que pedem isso, né? Essa coisa um tempinho de respiro. Isso, e até eu acho que pela temática desse mangá, né? Por ele exatamente. se tratar, ele é um mangá muito de observação, ele tem mais ali uma tranquilidade, uma melancolia. Então acho que ele pede ali um momento de pausa pra leitura. Era exatamente isso que eu ia falar, porque por conta do tema ser meio desagradável, porque todo mundo se lembra do que passou há 6 anos atrás, 6 a 4, né? Porque foram basicamente 2 anos de inferno na nossa vida. Mas tudo que faz voltar para aquilo é meio doloroso, de certa forma, né? Mas essa é uma história que se desenrola, tem um quê doloroso também, né? Porque é um triângulo amoroso e onde uma das partes não queria que rolasse esse triângulo, né? Sim. Então, ainda trata, como é que eu posso dizer? Trata de 2 dores, entendeu? De certa forma. Então, é um mangá que ele não é aquela alegria toda. Ele tem um quê de drama, ele tem toda essa coisa de estar apaixonado, de ter aquele encanto, né, com a pessoa, até aquela dúvida, será? O que está acontecendo comigo? Minha cabeça, céus! Sim, o personagem central desse triângulo amoroso, ele tem muito esse viés de dúvida se é certo ou se não é. Quando ele tá com um dos personagens, ele pensa no outro e vice-versa. E apesar de se tratar de um romance, a gente tem ali um boys love que acontece bem aos poucos, não é nada explícito. Eu acho que a parte mais melancólica e sobre as questões pandêmicas, acho que pesa bastante, sabe? Eu diria que é um slice of life bem mais puxado pro drama do que pra um gibizinho divertido.
nessa coisa mais superficial, né, e tal. É. Não, ele é um mangá bem denso. E eu espero que vocês gostem muito desse mangá, porque foi uma delícia trabalhar com ele aqui, né? Sim, tenho certeza que todo mundo que lê vai gostar, vai tocar ali um pouquinho no coração. A respeito também da culinária, a gente tem ali muito sobre as bebidas típicas, enfim, tem toda essa questão existencial mesmo, tanto de trabalho profissional Sim. quanto amoroso. Então acho que é um mangá que consegue trabalhar essas fases da vida muito bem. Ele reflete muito bem a realidade, né? Uhum. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte, porque agora vocês vão ficar com a parte 2 desse vídeo. Lembrando que Blue Moment está em pré-venda ainda rolando no verdade. site da editora Taverna do Rei e também na nossa loja Taverna do Rei. E o lançamento oficial chega dia 13 de abril. Então até lá vocês podem adquirir com desconto. Sabe quanto é que tá custando? Acho que é 20% de desconto, não lembro o preço de 20% cabeça, mas de desconto, é isso aí, tá aqui embaixo o saindo preço. por R$ 39,90. Que precinho ridículo! Muito bom. Pessoal, então aproveita, pega por esse preço maravilhoso, porque sabe-se lá quando é que você vai ter a oportunidade de pegar esse mangá maravilhindo por esse precinho ridículo, né? Então já aproveita agora, entra lá no site da Taverna e aproveita. Tchau! E aí, pessoal, Léo aqui, o Léo de Gaga. Tô aqui na Taverna do Rei pra falar de um lançamento que, assim, eu já tive a oportunidade de ler e tá muito legal, que é Blue Moment, um BL lindo. A gente tá sempre falando que a gente quer cada vez mais editora brigando pra trazer BL pro Brasil, e a Taverna do Rei tá trazendo. Blue Moment é um BL volume único, muito legal. Eu vou falar um pouquinho, assim, da história, né, porque eu não vou entregar todo o ouro, claro que eu quero que vocês leiam e depois digam aí o que vocês acharam, né. Mas Blue Moment é um BL que é ambientado na pandemia, isso já é bem interessante, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso. E a gente conhece o Hibiki, que é um bartender ali, ele comanda um bar, que na verdade é de um homem mais velho, que é o seu namorado, o Seiji, que é um empresário, só que ali já tá no momento da pandemia. Lendo o mangá, é bom lembrar um pouquinho de que no Japão as coisas foram um pouco diferentes do Brasil, apesar de a gente ter tido muitas questões mesmo com a pandemia. A questão do lockdown no Japão foi um pouco mais lenta, até alguns outros pontos mais sensíveis ainda, então a gente tá no momento da pandemia em que as coisas estão ainda começando a fechar, e com o Hibiki lidera um bar chamado Blue Moment, né, que é o que dá nome ao mangá, esse bar/restaurante, ele tá com cada vez menos clientes lá todos os dias, né, então ele vai ficando muito preocupado. Só que tem um rapaz que não deixa de ir jamais no restaurante, que é o Mizuki, um rapaz muito simpático, que gosta muito de tudo que o Hibiki faz de comida, de drink, e ele já frequenta há um bom tempo, assim, e o Hibiki é meio desligado até, e ele não tinha percebido que o Mizuki tava ali sempre bem observando ele, assim, com algumas outras intenções também. E é um mangá bem legal, o Hibiki acaba ficando ali no meio de um triângulo amoroso, né? Ele tá ali com o bar, tem a relação dele com o Seiji, né, que é o dono do bar, e também tá ficando mais próximo do Mizuki. E eu acho que a questão da pandemia é muito interessante nesse mangá, né, porque a gente tá em 2026 já, então 6 anos de que teve o lockdown, né, oficial da Covid-19, e é muito interessante ver como isso está sendo tratado na ficção, né. Então hoje, com 6 anos, a gente olha e fica, nossa, realmente, que loucura que foi toda aquela época. Então eu acho que vai ser um estranhamento que vai sendo cada vez progressivo, né? Conforme o tempo for passando, a gente vai se afastando mais desse contexto, né? E é muito louco também a forma como tratam, né? Porque eles não falam pandemia, eles não falam Covid, eles falam, estamos vivendo um momento de isolamento, a gente não pode estar juntos. E aí entra com a questão dos estabelecimentos de comida e bebida, né? Que foram um dos primeiros a serem mais afetados, já que tinham que fechar, não podia ter clientela, né? No caso, no mangá, o Hibiki acaba apelando para a questão das retiradas, né? Então, um delivery ali, por conta do próprio restaurante, das pessoas fazendo os pedidos, irem lá retirar diariamente para manter o restaurante. Então é um mangá muito interessante, é um BL muito fofo mesmo, a arte é linda, e eu acho que essa ambientação da pandemia traz camadas ainda mais sensíveis à obra, né? Porque a gente não tem só a questão do romance, das dúvidas, de eu tô com esse cara, mas esse aqui, não sei o que eu tô sentindo por ele, será se ele... Eu tô só feliz com essa companhia, tô só feliz porque ele gosta muito do meu trabalho e me trata bem. Mas também tem essa questão de ter um medo do futuro, né? De realmente estar entendendo que você está dentro de um contexto bizarro, nunca antes vivido, nunca antes visto por aquela geração, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção em Blue Moment, para além da questão romântica, né, de toda essa tensão romântica ali do cotidiano dos protagonistas, é o contexto pandêmico, né?
porque a gente está em 2026, a gente tem um tempinho ali, 6 anos de quando começou oficialmente a pandemia, mas eu acho que a forma como é abordado, né, de não mencionar, por exemplo, o nome explicitamente da Covid-19, estamos vivendo uma pandemia, e tratar como estamos num momento difícil, a gente não pode estar juntos, tem que usar máscara, tem que manter o distanciamento social, a gente não pode estar sempre juntos, a gente não sabe quando as coisas vão mudar, vão voltar à normalidade, né? Esse senso de preocupação, quase de emergência mesmo, né? Nem quase, um senso de emergência mesmo, é muito interessante da gente ler, né? Porque é isso, 2026 a gente tem um tempo de afastamento, mas daqui a 5 anos, 10 anos, a gente pode ter uma outra leitura, né? E até mais trágica no sentido de que... porque é muito louco parar pra pensar na pandemia, né? É muito bizarro pensar na pandemia, e ler isso num quadrinho é muito interessante, né? E tem alguns mangás que estão saindo que vão abordar isso para além do Blue Moment, né? Um exemplo pra mim, que é um mangá que eu tô acompanhando também, que eu gosto muito, é o Vou Me Apaixonar por Você Mesmo Assim, que é um shoujo que tá saindo pela Panini, e que vai falar da pandemia, mas tem um salto futuro, né? É uma menina, no momento da pandemia, lembrando da juventude dela, e dos primeiros amores ali, de um grupo de amigos que ela estava se envolvendo. Então, também é bem interessante essas leituras da pandemia, né? Esse momento da gente ter vivido um momento social trágico, histórico horrível, e ver como a ficção vai tratar dessa temática, né? De como os mangás vão tratar dessa temática, inserindo ali como um contexto, com um pano de fundo para uma história, né? Que no caso de Blue Moment é um romance. Então é muito interessante isso, assim. Eu acho que torna a leitura ainda mais rica, porque além de todas as dúvidas românticas, né? Essa questão de não sei o quanto eu posso me aproximar de você, de como vai ser o futuro, se eu vou conseguir manter esse bar, as minhas relações, a minha família, e tantos traumas que isso vai causando também. Então, Blue Moment é um BL muito legal, muito fofo mesmo, ele é volume único, o que é muito triste, porque é aquela história que acaba e você quer, meu Deus, eu preciso saber o que acontece mais com essas pessoas, mas eu acho que pra quem, inclusive, nunca leu BL, é uma ótima porta de entrada. Ele é volume único, é uma leitura muito fluida, muito dinâmica mesmo. Então, pra quem já é fã de BL, pra quem quer embarcar nessa, eu acho que Blue Moment é uma pedida ótima. E aproveitando que eu tô aqui na Taverna do Rei, eu já tô invadindo mesmo, eu vou falar. Quero mais BLs na Taverna do Rei. E eu não sou o único, hein? Muita gente que me segue, que me acompanha, também quer mais BL aqui, então já tô dando meu manifesto aqui. E é isso, leiam Blue Moment e fala aqui pra gente o que vocês acharam. E é isso, até a próxima, gente. Valeu! Mas espera aí, não vai embora. Você tá gostando da participação do Léo aqui? Então comenta aí embaixo, manda pra todo mundo que você conhece, pra todo mundo que curte mangá. Se você quer mais BL também, pede aqui embaixo, faz igual o Léo tá falando. Pede mesmo. Pede, exatamente. Se inscreve no canal se não é inscrito, dá esse like maroto, e é isso, bebê. Beijo. Não. Vamos lá, tá. Fala que eu não quero passar vergonha no meu... Passar vergonha é a minha especialidade.